Glória a Jesus. Queridos, vamos então ler a palavra de Deus, hein? Meditar a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8 e o versículo 32. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8 e versículo 32. Louvado seja Deus. Depois desse versículo, vamos ler também João, o mesmo Evangelho, no capítulo 17, o versículo 17. Louvado seja Deus. Todos encontraram, diz amém. Diz assim, que Jesus dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vamos lá no capítulo 17, a oração que Jesus fez, a oração sacerdotal de Jesus por todos nós, no capítulo 17 e o versículo 17. Jesus orando ao Pai disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória Aleluia. Graças damos ao Senhor. Meus irmãos, estamos hoje no quarto dia dessa campanha de gratidão. Nós temos que ser gratos a Deus por todas as coisas, inclusive pela palavra da verdade que foi revelada aos nossos corações. Louvado seja Deus. Nós vivemos num mundo muito politizado, num mundo relativista, né? Esse relativismo, ele é um conceito, uma doutrina que o mundo hoje, essa geração traz, que diz que não há verdade absoluta, né? Que todas as coisas são relativas, dependendo da época, da geração, dependendo do local, né? Muitos também querem trazer isso para dentro do Evangelho, dizendo, aquela geração viveu diferente, porque a verdade lá era uma coisa, a verdade hoje nessa geração é outra. Então existe muito relativismo, né? Muitos conceitos que querem contrariar aquilo que a palavra de Deus sempre nos ensinou. Louvado seja Deus. E nós temos a certeza, irmãos, dentro de nosso ser, pela fé, que a palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Né? Verdade absoluta. Mas, se nós usarmos a mesma pergunta que Pilatos fez para Jesus, quando estava Jesus sendo interrogado ali diante do governador da Judéia, Pilatos fez uma pergunta para Jesus, o que é a verdade? O que é a verdade? Jesus disse, eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos disse, o que é a verdade? Alguns filósofos, ao longo dos séculos, trouxeram alguns conceitos de verdade. Se nós olharmos para o filósofo Platão diz que a verdade é o discurso que diz as coisas como são. Então a verdade é que diz as coisas como são. Se nós olharmos para o dicionário da nossa língua portuguesa, o Aurélio, é o mais usado. O dicionário Aurélio diz que verdade é a conformidade com o real. O filósofo Braden, do século XIX, também trouxe o conceito de verdade, dizendo que a verdade é a coerência perfeita. Então, esses filósofos e o dicionário da língua portuguesa também traz um conceito de verdade. Um teólogo, pai da igreja, do século V, que foi chamado, foi Agostinho, que tanto foi respeitado pelos católicos, como também foi respeitado pelos protestantes por causa da sua doutrina, por causa dos seus ensinamentos, que era coerente dentro das suas visões. Agostinho disse que na nossa mente existe uma lei chamada verdade. Ou seja, o homem já nasce com um conceito de verdade na sua consciência. Não é? Então, o senhor, as senhoras, os meus irmãos,
já tem dentro da consciência aquilo que Deus colocou dentro do nosso subconsciente, o conceito do que é verdade. Nós podemos olhar para a história e também para a história bíblica, que muitos homens usaram de artifício da mentira para poder escapar de algum efeito contrário ou de alguma punição, ou simplesmente para tentar sair de alguma situação. Se nós olhar para Caim quando mata Abel, Deus pergunta para pergunta para Caim: onde está o seu irmão Abel? Ele disse: não sei, Senhor, não sei, me admiro de não ter o visto mais. Isso na linguagem que o próprio escritor Hebreus diz. Flávio José, que foi historiador, e disse que Caim disse assim: Senhor, me admira de já há muito tempo não ter o visto. E depois que Deus falou: o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Caim havia matado Abel e dizia para o Senhor: não sei. Ele queria omitir a verdade, se sair de alguma situação difícil. Nós vemos Abraão, quando desce ao Egito por causa da fome, ali Sara, a Bíblia diz que era uma mulher formosa, chama a atenção de Faraó. E o Faraó quer saber sobre Sara. E Abraão diz o que para Faraó? Que Sara era sua irmã. Ele omitiu uma verdade. Então, Faraó toma Sara para fazer de Sara sua mulher, uma de suas concubinas também. Ele mentiu, Abraão mentiu, e Deus deu um livramento para Abraão. Nós vemos também com Isaac a mesma coisa, que ele omitiu uma verdade. Louvado seja Deus. Nós vemos, meus irmãos, na história da igreja cristã, pessoas que perderam a vida por causa também de uma mentira. Nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, que não precisavam mentir. Aquilo que estava nas mãos dele, que o seu poder financeiro, aquela venda que eles fizeram, eles não tinham nenhuma obrigação de entregar aos apóstolos. Naquele tempo, os crentes simplesmente se uniam, vendiam suas propriedades e dividiam com os irmãos, depositavam aos pés dos apóstolos para sustentar a igreja. Por causa da grande perseguição, muitos perderam seus bens, perderam muitas coisas, então a fome era grande na Judeia. Então eles falaram: eu tenho uma propriedade aqui, vou lá vender e vou depositar aos pés dos apóstolos. E eles queriam enganar os apóstolos. E Pedro disse: tu mentiste não aos homens, mas ao Espírito Santo. Eis aí os homens, os pés dos homens que te levarão, te sepultarão. Caiu e morreu. Assim foi com Safira também, sua mulher. Louvado seja Deus. Então a mentira, meus irmãos, ela não pode fazer parte da nossa vida. Não pode fazer parte da minha vida. Paulo disse, escrevendo aos Efésios, que quando nós nos revistamos do novo homem, nós temos que deixar a mentira, falar a verdade, cada um com o seu companheiro. Jesus disse que Satanás, o diabo, ele é pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. Nunca se firmou na verdade. Louvado seja Deus. Nós temos que ser gratos a Deus, que nós vivemos num tempo onde muitas mentiras, muitas heresias, muitas inverdades da palavra de Deus, o Evangelho tem sido semeado. Mas você tem que ser grato a Deus, eu preciso ser grato a Deus pela verdade ter sido revelada em nossos corações, porque muitos estão mergulhados em heresias. Quantas pessoas que acreditam que serão salvos através de praticar uma boa obra? Quantos acreditam que serão salvos através de uma reencarnação? Estão mergulhados nessa mentira e acham que vão reencarnar para ser aperfeiçoados, para alcançar o karma, que eles falam, e depois, alcançando a perfeição, serão salvos. Quantos que acreditam que colocando uma bomba no corpo, explodindo todo mundo, e a si mesmo, vão alcançar o paraíso? Quantos, meus irmãos, que acreditam
que não precisam de Jesus para chegar a Deus. Que Jesus é apenas um caminho. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então você, meu irmão, minha irmã, tem motivo para agradecer a Deus pelo Espírito Santo da verdade, o qual o mundo não pode receber. Habita em você, habita em mim, habita em nós, e nos convenceu dos nossos erros, nos convenceu dos nossos pecados, nos levou ao arrependimento, e essa verdade da palavra de Deus se achegou a nós. Nós fomos convencidos pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu seja grato a Deus pela verdade que há em você. Jesus disse que um dos sinais que precederia o fim dos tempos, os sinais da volta de Jesus, seria a apostasia. Seria a apostasia. Quantos que têm se apostatado da fé? O que é apostasia? Apostasia quer dizer abandono da fé, abandono da verdade. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo, o que Paulo escreve dizendo? Louvado seja Deus. No capítulo 4, Paulo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Apostasia, falsos profetas, falsos ensinadores, homens que querem levar a igreja a se desviar da verdade, daquilo que realmente aprenderam em Cristo Jesus, para alcançarem a salvação mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pela fé. Louvado seja Deus. Pela graça. Glória a Deus. Perdão, queridos. Pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus. Mas muitos querem trazer um engano para dentro da igreja. Muitos querem trazer algo de ensino para a igreja do Senhor, a qual acomoda a igreja como se não precisasse mais de nenhum esforço ou de nenhuma renúncia, que não precisasse mais de um novo nascimento, que não precisasse mais de arrependimento, que não precisasse mais de perseverança. Há muitas doutrinas falsas sendo semeadas no meio da igreja do Senhor. Mas a palavra da verdade, ela permanece, meus irmãos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, da sua segunda carta aos Coríntios, no versículo 8, Paulo diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, meus queridos, se esforcem em viver na verdade da palavra de Deus, num mundo tão corrompido pela mentira, pelo engano, e esse engano que está invadindo a igreja cristã. Nós estamos, irmãos, sendo preparados para o arrebatamento da igreja, mas o mundo secular e o mundo religioso também, o sistema religioso, ele está preparando a humanidade para um sistema das trevas, do anticristo. O mundo secular prepara o mundo de forma política e de forma econômica, desestruturando as políticas das nações, desestruturando as economias do mundo, para trazer um sistema único de domínio sobre o povo. O sistema religioso, ele também está preparando as pessoas, porque a religião ela tende a ser guia das pessoas. As pessoas fazem tudo por causa da sua religião e segue um líder religioso, tende a seguir. Se nós olharmos a história recente, na década de 70, um líder religioso, ele falando a respeito do fim, dizia que todos precisavam morrer para chegar até Jesus.
e deu veneno para todos os seus seguidores. Cerca de 30 ou 40 pessoas ali no retiro acabaram morrendo envenenadas, inclusive esse líder. Engano. E as pessoas, por não conhecerem a verdade, acabam errando. Jesus disse: vós errais por não conhecerem a verdade nem o poder de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nelas cuidais de ter a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. O Senhor Deus fala através do profeta Oséias: prossigam em conhecer o Senhor. Conheça o Senhor e prossigam em conhecer o Senhor. No mesmo livro do profeta Oséias, o Senhor fala: o meu povo tem perecido porque lhe falta o quê? Conhecimento. E conhecimento de Deus, conhecimento da verdade, irmãos. Nós estamos num mundo que está sendo preparado, como eu disse aos irmãos, religiosamente, economicamente e politicamente para o anticristo. O falso profeta, ele já está trabalhando para unir as religiões no chamado ecumenismo. O ecumenismo ele não vai fazer com que as pessoas abandonem lá a sua crença no Deus da sua religião, mas ele vai trazer uma unidade religiosa, onde vai colocar vários caminhos para chegar a Deus, mas não é o Criador também. Esses vários caminhos levarão à adoração à besta, como relata o livro de Apocalipse. Ele fala que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, servos e livres, coloquem em sua mão direita ou na sua testa o sinal, o sinal da besta, a marca da besta. E prestem adoração. Aqueles que não adorarem a besta, que não derem honra ao seu nome, ao seu sistema, serão mortos. Isso acontecerá na grande tribulação, mas todo o sistema já está sendo preparado. Nós vemos pastores se unindo a esse sistema, chamando o Papa de Vossa Excelência, de Vossa Santidade. Pastores que cantavam hinos belos e hoje estão simplesmente se apostatando, se unindo ao catolicismo, se unindo à Umbanda, se unindo ao Islã em comerciais de televisão. E estão dentro do seio da igreja evangélica. Então é importante que você, meu irmão, minha irmã, examine as Escrituras para permanecer na verdade. Permaneça na verdade. Examine a Bíblia, para que você não seja enganado. Tem muita gente colocando dentro da igreja um sistema de atração, para atrair pessoas. Para quem? Para o sistema, não para Cristo. Aqueles que andam na verdade andam na luz. E existem muitos querendo viver num ambiente escuro, querendo viver no ambiente cheio de fumacinha, que é para atrair a juventude para dentro da congregação. Meus queridos, é um belo trabalho social, posso dizer. Tirar as pessoas, os jovens das drogas e trazê-los para dentro de uma igreja é um belo trabalho social. Mas nada vai resolver se eles não estiverem em Cristo, se não viverem para Cristo. Estarão sentados na cadeira participando de atividades da igreja e perecerão. Porque trabalho social não leva ninguém a Jesus. Trabalho social não salva ninguém. O que salva é Cristo. É o sacrifício que Jesus fez. É o homem, a mulher, o jovem, a moça renunciar às suas vontades, renunciar a este mundo. Porque João escreve dizendo para nós não amar este mundo, ou seja, amar esse sistema mundano, porque quem ama o mundo, quem ama esse sistema, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos amar a Deus. O trabalho social, ele é bom, ele é maravilhoso. E tem muita gente transformando a pregação do Evangelho no trabalho social, transformando a missão da igreja de levar pessoas a Cristo no trabalho social, para encher as igrejas, encher os templos, fazer grandes arrecadações simplesmente. Mas não levarão essas pessoas a Deus. Falta a presença de Deus na vida dessas pessoas para que sejam transformadas. Então vivam na verdade, irmãos. Se Deus te alcançou com essa verdade, com essa palavra da verdade, guarde a fé no seu coração. Guarde a fé que uma vez te foi dada. Combata o bom combate. Lute pela fé que foi te dada.
e não desistem de forma alguma de batalhar pela sua salvação. Não pense que é simplesmente uma vez salvo e salvo. É claro que nossos esforços não garantem a nossa salvação, para que ninguém se glorie, diz Paulo aos Efésios. Mas aqueles que são de Cristo, que negaram já o mundo e vivem para Cristo, obedecem a Jesus. Vivem para Jesus. Renuncia a este mundo, renuncia os seus prazeres, renuncia as suas vontades, para viver para Deus, para viver para Jesus. Então, meus queridos, observem tudo, examinem tudo, reteem o que é bom. Estamos vivendo num tempo onde a verdade ela tem tropeçado pelas ruas, como o profeta Isaías escreveu dizendo, porque a verdade tropeça pelas ruas e a equidade, ou seja, a honestidade já não pode entrar. Essa verdade tem tropeçado pelas ruas da sociedade e, infelizmente, tem tropeçado dentro dos nossos templos cristãos. Examine a palavra de Deus, para que você não pereça com este mundo cruel, para que essa doutrina relativista, enganosa, mundana, diabólica, não venha corromper a sua fé e o seu coração, não venha corromper a sua crença em Jesus. Que vocês permaneçam em Deus, permaneçam em Jesus, e guarde os vossos corações, como Paulo diz, que o Deus de paz guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus os abençoe e as palmas que exalte o Senhor.